Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no portal Peter Shaw Ronaldo Coutinho, o canal do tempo. Inscreva no canal, aqui tem os diversos vídeos, atualização do El Ninho, previsão para os Estados Unidos, diário, Brasil, e aqui os dois de 15 dias do Cone Sul e Nordeste e Norte. O pessoal pode também assistir os nossos canais parceiros e se inscrever. Tem o Vejo Mar, o Peter, o Marcou no Esporte, Tempo e Dinheiro, Soagro e o Peron. Para quem quer ajudar o canal, pode entrar no YouTube normal, Ronaldo Coutinho, aqui no Valeu, então no Pix aqui no nome da Neide. Qualquer valor está bem-vindo. E muito obrigado pessoal que tem ajudado. Aqui segue no nosso patrocinador, seu GPS Agrícola. Portanto, ferramenta pode ser comprado com desconto, desde que avise que vira propaganda no canal do Tempo. Segue na Catarinense, tem atuação na América Latina, propaganda. A concorrência sobe o preço. Então a Segra baixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Segra paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar. O GPS aqui é de graça, atualização para sempre. A concorrência é importada. Segna é nacional. Isso é Segna GPS, o seu GPS agrícola. E esse aqui já modificou, ó, de 27 de julho a 25 de agosto. Que nesse, à medida que vai avançando agosto, as anomalias negativas do sul vão sumindo. Antes tinha uma mescla de negativa, positiva, negativa, agora quase toda a região sul positiva, o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina ainda negativa. Uma boa parte é por causa desse final de julho e começo até o dia 5, 6, 7 de agosto. Vai ser um período mais seco, depois ele vai começando a mudar. Aqui na Argentina aumenta um pouquinho a chuva no centro e norte da Argentina e fica pouco aqui no Chile. No Uruguai, ainda com chuva abaixo, não é que não vai chover, abaixo do normal, assim como no sul, Campanha e oeste do Rio Grande e norte e nordeste da Argentina. Uma boa chuva aqui na metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai, Paraná, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, litoral de São Paulo, Rio, sul do Espírito Santo e aqui, ó, surpresa aqui, começa a aparecer também aqui, ó, alguma coisinha aqui na Bahia, também aparece, diminuiu aqui, antes estava mais positivo, agora deu uma diminuída, continua aqui no recôncavo baiano e aumentou um pouquinho a área de anomalia, não muito grande, mas abaixo do normal na Cealba, grande parte do Pernambuco e sul da Paraíba, grande parte do país dentro do normal. E aqui também começa a aparecer anomalia positiva de maneira isolada aqui na parte oeste do Mato Grosso, sul, sudeste do Rondônia, algumas áreas aqui do Mato Grosso, sul do Pará e Amazonas, mas grande parte fica com o tempo assim mais seco. Então nessa situação, a preocupa mais é que o sul começa a ter risco de ter problemas. Significa que provavelmente condição de tempo severo, risco para as bacias hidrográficas, começa a ter aquela tensão maior em relação ao nível dos rios, principalmente em Santa Catarina, no Vale do Rio Itajaí, que é um que sempre merece cuidado, e as outras bacias também, tem o Iguaçu, tem as outras bacias do Paraná, aqui do Rio Grande do Sul. Aqui, apesar de estar indicando abaixo da média, vai ter alguma chuva. Pode ter o quê? A formação de ciclones mais intensos nesse período, até o final de agosto, porque depois vocês vão ver no outro mapa, nós vamos ter avanço da umidade nesse sentido aqui. E para que isso aconteça, vai ter que ter invasão de ar frio. Então, nesse período aqui, já começa a incomodar. Para quem está com cultura de inverno em andamento, alguns já tiveram problema em julho. Uma parte de julho já foi bastante úmida, depois deu uma secada. Agora o inverno começa um pouco mais seco em agosto, depois volta a ficar bem mais úmido, com chuva mais frequente. Isso atrapalha o plantio final das áreas mais tardias de cereais de inverno, o andamento das culturas de inverno também em relação ao excesso de umidade, manejo. As adubações tem que ficar bastante atentos, principalmente seja de inverno, seja já para quem está querendo plantar mais cedo agora em agosto as culturas de verão, porque tem muita gente aqui nos 3 estados do sul que já começa a plantar final de julho, início de agosto, é incipiente, mas já tem uma área que tem plantio mais cedo de culturas de verão. Mato Grosso do Sul também, a parte sul começa a ter problemas. Aqui, por enquanto não, porque ninguém planta nada nessa época do ano. Aqui em São Paulo, dentro do normal, quer chover pouco, assim como nessa parte de Minas e Goiás. Aqui no litoral paulista e Rio fica com um pouco mais de chuva. Isso também, de certa maneira, até é um pouco bom, porque alivia o calor possível nessa época. Aqui no recôncavo baiano, alguma chuva também pode ajudar o pessoal aqui mais da parte sul da Bahia, tirando aqui que fica um pouquinho abaixo do normal. E nessa área aqui preocupa, porque tem muita gente que já perdeu bastante coisa aqui no nordeste da Bahia por causa da irregularidade da chuva.
Aqui mais no sertão da Cealba também, pode ser que dê algum problema nesse sentido, mas continua indicando chuvas bem irregulares. E aqui, qualquer chuva é bem-vinda aqui para ajudar no controle dos focos de incêndio. Nessa parte de São Paulo, aqui onde tem cana, talvez, por enquanto, o início de agosto é bom quem estiver na colheita, depois pode atrapalhar a colheita. Hortas comerciais também, em relação a doenças. E na parte também do risco das áreas de serra aqui de São Paulo, algum problema, e principalmente aqui no sul, além do evento severo, né? Tempo severo que de agora para frente começa. E aqui quando chega, ó, de 11 de agosto a 10 de setembro, aí a umidade se espalha por todo o país, está mantendo. A única diferença foi que tirou a anomalia positiva desse cantinho aqui. Aumentou aqui na Bahia, que é até difícil acreditar, no Tocantins, sul do Maranhão, extremo sudoeste do Piauí, todo o sudeste acima da média, todo o centro-oeste acima da média, partes do norte também acima da média. E aqui no sul, bem acima da média, pegando a metade sul do Paraná, Santa Catarina, a metade norte do Rio Grande do Sul, com um desvio mais significativo, e o litoral paulista também, até a Grande São Paulo. E aqui o sudeste do Paraguai. Começa a aumentar a chuva também aqui no Uruguai. Aqui ainda está em torno da média, um pouco abaixo da média, é capaz de ainda corrigir isso aí até lá. Desse aqui, a preocupação maior é, claro, obviamente, o sul. Na Argentina vai ter aqui, ó, a Argentina como um todo, de normal, um pouco abaixo, um pouco acima. Para os cultivos de inverno na Argentina, sem muito problema. Talvez o calor é que seja o problema que está ocorrendo agora. Depois vai esfriar também. Então nós vamos ter o quê? Nessa época do ano, agora em agosto, nós vamos ter problemas com excesso de umidade aqui entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, região sul, Paraguai e extremo nordeste da Argentina e fronteira com o Uruguai. Mas principalmente essa região aqui de verde escuro e azul. Então aqui vai ter problemas com excesso de umidade na frequência da chuva e na intensidade da chuva. E obviamente os temporais. E que nem a gente falou, até o próprio Peter deu uma entrevista onde falou daquele ciclone feroz, foi só, infelizmente a repórter foi infeliz no título, vamos dizer, foi infeliz no título, em vez de ter usado outra coisa, deveria ter perguntado para o Peter. O bom repórter pergunta para a fonte se aquele título, se aquela reportagem ficou adequada ou não, não para fazer a parte de caça-cliques. Tirando o título, de resto está correto. Por quê? Porque para te ter essa situação de chuva acima do normal, nessa parte do país, centro-oeste, partes do norte, sudeste, nessa época do ano, necessariamente vai ter a ocorrência de ciclogênios. Pode ser uma, duas ou três ocorrências de baixas pressões ou ciclones mais intensos que o normal para conseguir impulsionar o ar frio e formar uma frente fria que atravesse essa área. Porque aqui pode ser uma, duas ou três invasões de ar frio para poder provocar. Principalmente aqui, ó. Aqui está indicando uma chuva razoavelmente acima da média. Lembrando que nessa região aqui do país chove muito pouco nessa época do ano. Tem locais aqui que é comum às vezes nem chover. Passa 1, 2, 3 anos sem chover nada em agosto ou quase nada. Então nesse período de 11 de agosto a 10 de setembro, é um período tradicionalmente seco. Para te ter isso aqui, tu tem que ter invasão de ar frio. Ou o modelo está errado. E aqui no sul, a característica principal do El Niño, quando vai chegando inverno, primavera, é o quê? Excesso de chuva. Então, de agora, que nem eu venho dizendo, 7, 10 de agosto para frente começa a mudar o padrão. E pelo visto está se mantendo rodada após rodada. Aí daqui a pouco vamos dizer, dia 10 de novembro, nossa, ainda não choveu. Gente, não é rígido, não é que no dia, às 0 horas do dia, no dia 7 de agosto começa a chover. Pode vir 2, 3 dias depois, pode vir um dia antes. É em torno, então vamos dizer assim, em torno do final da primeira quinzena, segunda quinzena em diante, começa a chuva frequente aqui na região sul. Quem ainda tem que plantar alguma coisa de cereal de inverno, aproveita essa janela que vai se formar agora entre o fim de semana e semana que vem. Vai ser um período bom para plantio, para mexer no solo, para preparar. Quem vai plantar alguma coisa de verão também, converse com o seu técnico para ver se vale a pena, porque mais tarde vai vir, além do excesso de chuva, pode vir frio forte ainda. É possível que o mês de agosto seja o mês mais frio desse inverno. Ou seja, ainda há risco de geada que pode pegar boa parte da região sul, uma parte de Mato Grosso do Sul, várias áreas de São Paulo, o sul de Minas ainda não está escape totalmente, pequeníssima chance no Triângulo Mineiro, no sudoeste e sul de Goiás e extremo sul do Mato Grosso. Nessa região aqui, ó, uma chance muito pequena, mas não é zero. E nessa região aqui, uma chance maior
geada obviamente Argentina, Uruguai, Paraguai também, áreas serranas aqui de Minas, do Rio e do Espírito Santo, e o frio ainda um pouco forte também, pegando essa área da Bahia, porque vai ter que ter uma frente passando por aqui. Uma ou duas, no máximo 3 frentes frias vão passar dentro desse período, entre agosto e começo de setembro, varrendo aqui o sul do Brasil, para conseguir manter essa situação. Isso é muito difícil de acontecer, tu ter chuva acima da média no mês mais seco do ano, em grande parte do país. Tu vê que aparece aqui uma porcentagem razoável, isso aqui representa o quê? Algo em torno de 70% do país. Dos 70%, talvez aqui uns 60% pelo menos está indicando chuva no mês mais seco. Aqui tudo bem, aqui a gente espera chuva, que é normal. E como nós estamos em situação de laninha, de El Niño, já se intensificando, o que acontece? Ele agora começa a misturar, se acoplar com a atmosfera. A zona de água quente é muito grande. De meio grau, 1 grau ou mais acima da média é maior do que a América do Sul. E tudo isso já jogando calor e energia para a atmosfera desde maio. Então já estamos em maio, junho, finalizando julho, estamos entrando no 4º mês seguido com o aquecedor ligado. Então não tem jeito, a partir de agora começa gradualmente aquela transição. Aí o pessoal assim, mas não acoplou porque lá nas Cafundó de Judas a pressão não subiu 2 pontos. No outro lado do planeta a temperatura não caiu 3 pontos. No outro lado ainda não subiu 5 pontos. Dos 10 pontos que precisam para estabelecer um El Niño, 7 já atingiram, faltam 3. Não começou o El Niño? Não, é bom senso. Então, nós temos o quê? A atmosfera recebendo calor e energia. É óbvio que em alguns lugares ele vai começar a influenciar mais tarde e outros mais cedo, mas já começou. É como tu colocar um aquecedor numa sala. Tu quer que chegue a 25 graus. Chegou a 23 graus, a sala não está quente? Tá. Mas não está nos 25, ainda falta mais 2 grauzinhos para chegar a 25. Mas ela já está quente, ela estava com 0. Quando chegou a 15 já está aquecida, quando chegou a 20 tu já sente a diferença. Quando chegou a 25 é o ápice, que é o caso do El Niño. Provavelmente ali em outubro, novembro vai ser o ápice dele, quando ele vai estar bem forte e a atmosfera já respondendo a todos os fatores. É uma coisa que vai gradualmente, então assim como as estações do ano vão entrando de maneira gradual, os efeitos do El Niño, Laninha também. Não é de um dia para o outro. Não é tipo até o dia 31 de maio é neutro. Do dia 1º de junho em diante é o El Niño. Do dia 28 de maio do ano que vem é neutro. Aí no dia 15 de julho de 2024 é Laninha. Não é assim. Vai aos pouquinhos. E isso aqui já é um exemplo que não é comum. Tu ter chuva nesse ponto. Mas o El Niño não traz seca? Sim. Nós temos 2 milhões de anos, pelo menos, de El Niño. Quantos El Niños não trouxeram chuva no lugar que era para estar seco? E quantos El Niños trouxeram seco quando era para estar chuva? Nós só temos 70, 80 anos de dados concretos e confiáveis do Enso. E são mais de milhares de Ensos que nós tivemos entre El Niño, Laninha e neutralidade nos últimos, milhares de anos. Então, cada ano vai ser uma assinatura diferente. Esse ano está acontecendo isso, realmente não se espera. Invasão de massa de ar frio para provocar esse tipo de situação. Ou o modelo está errado. E aqui no sul é o que se espera mesmo, problemas nas bacias hidrográficas. Então, atraso nas lavouras de verão em relação a excesso de umidade, o pessoal tem que ter um bom planejamento. Excesso de umidade, controle de doenças, seja as doenças de culturas de inverno, culturas de verão. A poda tem que ser uma poda um pouco diferenciada para de repente deixar uma ventilação maior nas culturas, nas frutíferas. Doenças vão ser mais frequentes, mais difíceis de controlar. E isso aqui, nessa região aqui. Nas outras áreas lá do Mato Piba, chuva irregular, o início da estação chuvosa em toda essa região aqui, vai chover agora em agosto. Vou plantar. Não plante porque é besteira. É uma chuva ou outra que não é volume grande, ele é significativo para a época. Setembro, outubro, começam os primeiros sinais. Chuva, talvez plantadeira nessa região aqui, provavelmente, essa é a grosso modo, provavelmente entre meados de outubro ou novembro começa algumas coisas nesse sentido. Não dá para se plantar de uma vez só, também tem que escalonar. A região aqui do Mato Piba, mesma situação. A chuva vai atrasar. Então o pessoal do sul do Maranhão, do Piauí, do oeste da Bahia, região de Irecê, Tocantins, parte de Goiás e noroeste de Minas, vão ter um atraso
ou um início bastante irregular da estação chuvosa. Vamos dizer que a estação chuvosa na região de Irecê e Matopiba seja desse tamanho no ano normal. Na Laninha, normalmente ela estica. No El Niño, ela normalmente encolhe. Pode, às vezes, até ter um volume grande, mas fica mais concentrado. Então, vai ter o quê? Alternância entre veranicos mais compridos e períodos de invernadas nessa região aqui, ó. Então, vai ser um ano problemático. Não dá para garantir. Quem acertar certinho mesmo a época de plantio, talvez consiga colher bem, porque daí vai ter chuva na hora certa e tempo seco na hora certa. Então, nessa região aqui, a chuva começa atrasada e bastante irregular. Aqui, na próxima temporada de chuva também, vai ser um pouco mais irregular e um pouco mais curta. Aí depende também do nosso Atlântico, ele pode ajudar a minimizar os efeitos. Nessa faixa aqui, mesma situação. Minas Gerais, Goiás, região do Café, Cerrado Mineiro, Goiânia, Paulista, sul de São Paulo, de Minas, até aqui também, irregularidade na estação chuvosa. Momentos em que chove demais, momentos que chove de menos. E o granizo também vai ser um problema. Vão ter temporadas, tempo severo, pegando principalmente essa região aqui do país, e obviamente de vez em quando pega por aqui também, principalmente quando chegar o verão. Pode ter, durante o verão, 5, 10, 15, 20 dias de pouca chuva, aí faz muito calor, alternância, picos de calor, períodos que fica mais fresquinho, vai ter momentos de calor forte nessa faixa aqui do país. Aqui no sul, picos de calor mais fortes não são tão frequentes por causa da umidade, mas fica muito abafado. Às vezes a temperatura não sobe tanto, mas o abafamento compensa, como aconteceu no final do verão esse ano. As máximas eram baixas, entre aspas, né, 30, 31, 32, mas a sensação de calor era uma sauna. E isso pode acontecer mais no final da primavera-verão. A primavera tende a ser mais amena, não tão fria quanto foi com Laninha, mas também não tão quente, uma primavera mais amena. Anos de El Niño, raramente ou poucas vezes tu tem frio forte e tardio. Não é zero a chance. Nós temos exemplos de cabeça 95 e 86. Foram 2 anos de El Niño que tiveram geadas tardias que trouxeram prejuízo para a fruticultura. O pior deles foi 86, que teve uma geada tardia no dia 18 de outubro, que deu temperatura negativa aqui na região do meio-oeste, aqui na Serra Catarinense, no Rio Grande do Sul e no sul do Paraná. Em 95 nevou no dia 20 e 21 de setembro. Deu neve, chuva congelada e uma baita geada que pegou partes da florada da maçã aqui na Serra. Então, são anos que normalmente não tem uma dificuldade maior de ter frio. Como ele está dando essa situação de chuva, é possível que esse ano a gente tenha alguma geada forte ainda em agosto, que não chega a ser raro, mas como esse ano já tem muita coisa começando a iniciar o processo, e também menor chance na primeira quinzena de setembro. Da segunda quinzena de setembro em diante, aí fica mais restrito às áreas frias dos 3 estados do sul, geralmente as áreas que estão a 800, 900 metros para cima. É escalonar e se preparar para gasto com adubo de cobertura, que é o nitrogênio, e também a parte de manejo de como fazer essa adubação. Não é a mesma coisa que um ano seco. E torcer para que São Pedro coloque o granizo no meio do mato. Esse vai ser outro veneno para a fruticultura e para as culturas em geral. Na parte da temperatura está aqui, ó. Ele já diminuiu mais um pouco. À medida que vai se aproximando agosto, vai diminuindo aqui a anomalia positiva, fica friozinho aqui que já tem feito. Essa anomalia positiva aqui continua, mas talvez não nesse grau todo. E aqui na Argentina está quente, vai fazer calor agora no final de agosto, final de julho, início de agosto, depois muda radicalmente, vocês vão ver no outro mapa. Aqui já está começando a mudar. Boa parte dessa anomalia positiva é agora, final de julho e início de agosto. Não vamos ter frio? Vamos. Agora, nesse fim de semana, nós vamos ter geada nessa faixa aqui dos 3 estados do sul e também aqui na campanha. Já teve geada nessa quinta-feira, teve geada hoje de manhã, vai ter geada hoje à noite aqui na região de São Joaquim. No sábado, aqui pode chegar a 4, 5 abaixo de zero em alguns pontos, pode chegar perto ou negativo nos Campos de Palmas, no topo do Rio Grande e algumas partes aqui do sul da campanha e também do Uruguai. Menor chance para a Argentina, também já teve temperaturas bem baixas, vai fazer frio aqui no Uruguai. O frio não avança muito para cá e esfria também no fim de semana aqui no leste e sul de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro. Depois o frio avança
nessa direção. Antes que aquele da Bahia me pergunte, vai ter frio sim na tua cidade, lá em Rio do Pires. Quando chega no mês de agosto e começo de setembro, olha a diferença. Olha aqui o calor, normal a frio. Região sul, normal a quente, normal a frio. E diminui bastante a anomalia positiva na área central do país. Isso aqui, juntamente com essa situação aqui de chuva acima do normal, temperatura de normal abaixo da média, só duas coisas, erro de modelo ou ciclogênese, para conseguir impulsionar massas de ar frio para dentro do continente, formando uma, duas ou três frentes nessa região, e também tempo severo. Talvez a gente já venha a ter um tempo severo agora entre os dias 7 e 10 de agosto, quando vai formar a primeira massa de ar frio mais significativa de agosto. Essa agora já pode ser um teste mais ou menos do que vem vindo aí pela frente. Então vai ter uma mudança radical na temperatura, primeiro vai esfriar agora, esquenta na semana que vem, e lá pelo dia, já tem um arzinho frio marítimo vindo por aqui, ali pelo dia 4, 5 ou 6 de agosto, depois dá um aquecimento pré-frontal, dia 6, 7 e 8, e entre 8 e 9 a frente fria atravessa essa região aqui, trazendo queda brusca na temperatura. Então, agosto não vai ser igual a maio, junho e julho. Vai ter um predomínio maior de temperaturas de normal abaixo da média, pode ter frio forte, mais até intenso do que o padrão, e aqui, ó, dentro do padrão aqui, vai ser um frio forte, vai talvez até alavancar alguma venda de liquidações de roupas de frio, pode ler alguma coisinha dos produtos relacionados ao frio, ressacas nessa região aqui pode ser problemático durante o mês de agosto. Tu vê que aqui, ó, vai ficar de normal a frio na região sul, no Uruguai, na Argentina muda radicalmente, muda também radicalmente aqui no sudoeste, Mato Grosso do Sul, São Paulo, aqui continua frio, como vem acontecendo, então o pessoal vai estranhar. E aqui também, apesar de ficar um pouco acima da média, vamos assim, ainda vai ter algumas entradas de frio. Não dá para descartar, que não disse, geada nessa região aqui, uma chance pequenininha, mas tem, uma chance um pouquinho maior nessa área aqui, nas serras do Rio, do Espírito Santo. Grande parte do interior de São Paulo ainda tem um risco pequeno, na metade sul do Mato Grosso do Sul e a região sul, até mesmo alguns pontos do litoral, aqui no Paraguai, Nordeste, e Argentina, Uruguai. Na Argentina, se tiver algum trigo em florescimento nessa área aqui, também corre o risco de ter algum problema. E aqui, também no sul do Brasil, pode ter problemas para quem tiver o trigo mais precoce, ou em florescimento ou enchimento de grão. E quem foi louco de ter plantado milho ainda muito cedo também pode ter algum problema nesse sentido. Os cereais de inverno não tem jeito, esse ano é tudo um ano assim ruim para eles, excesso de umidade, manejo. Aqui em Guarapuava, o pessoal que planta muito cevada, centeio e também trigo, também vai ter muito problema com qualidade do produto. Não vai ser uma qualidade boa, muita umidade excessiva, vão ter que se preocupar muito mais com doença. Na hora da colheita também pode ser um problema, além dos temporais de primavera, que serão mais frequentes em relação aos últimos anos, que foram bem calmos. Esse ano vai ser mais problemático aqui, ó, pegando essa região aqui, ó, toda essa área aqui vai ser uma área mais sujeita a tempo severo entre agosto e setembro, também sobrando um pouco para essa área aqui, pegando São Paulo, Mato Grosso, o sul do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então aqui o pessoal vai sofrer um pouco mais com o evento severo. É interessante, se possível, seguro contra o granizo, seguro contra a geada. Agora não sei se dá para fazer, mas contra o granizo acho que dá para tentar fazer. Na fruticultura também. E se preocupar com um gasto maior com doença, com controle de doenças. Vamos torcer, né? Vai ser um ano complicado. Aqui vai ter muita amplitude, períodos de calor excessivo e períodos de frio fora do padrão. E aqui o pessoal pode se preocupar na parte da pecuária com choque térmico. Agora eles vão ter um período quente nesse começo de agosto, temperaturas que podem se aproximar dos 40 graus ou mais nessa parte aqui do Mato Grosso, lá para cima também. Isso pode atrapalhar, trazer problemas. Pessoal, essa parte aqui, ó, principalmente, vai ter calor. Tu vê que as temperaturas nesse período aqui ficam mais próximas do normal. Isso indica queda. A mudança de uma parte de julho, início de agosto, para metade de agosto para frente é bem grande. Então vamos estar preparados aí com a saúde e com os eventos severos em termos de tempo. Na safra americana, a grande mudança deu uma melhorada, diminuiu a anomalia negativa em grande parte do cinturão do milho, aumentou a anomalia positiva
nas Dakotas, indo aqui para Kansas e Nebraska, aqui ficou mais ainda negativo, mas deu uma melhorada. Na temperatura também, continua quente, vai ter calor agora, se eu não me engano, não sei se é nessa sexta, sábado e também semana que vem, nessa região aqui vai ter picos de 35 a 40 graus, aqui também vai ter picos exagerados, lá para cima não tanto, mas aqui mais ou menos nessa parte aqui para baixo vai fazer muito calor por agora, vai dar uma queda ali entre os dias talvez 7 e 12 de agosto, dá uma queda meio geral, dá um refresco, depois volta a esquentar. Tem esse pico de calor agora e tem outro pico de calor na segunda quinzena de agosto, que pega praticamente todo o cinturão da soja e milho. Então vão ter dois períodos de calor. Agora, no intervalo deles dá uma esfriada e depois esquenta de novo. Nessa esfriada pode ter tempo severo. Tu vê que aqui, ó, entre 11 de agosto e 10 de setembro, aqui fica mais ou menos dentro do padrão. Aqui, boa parte fica com chuva abaixo do normal. Mas não está indicando nenhum período excessivo sem chuva. Eu não vi nenhum período maior do que 10, 15 dias totalmente sem chuva. Talvez muito isoladamente, algum microclima possa ter, mas no geral vai ser uma redução de chuva. Vai ter chuva, uma redução intercalado com períodos de muito calor. Pode ter algum tempo severo entre mais ou menos miolo de agosto, quando vir uma frente que traga uma queda de temperatura. Talvez 1 ou 2 períodos de tempo mais severo que possam trazer prejuízo em relação a granizo ou acamamento. Mas o problema que eu vejo maior vai ser na temperatura. Na chuva, tudo indica que vai ser uma situação razoável. Continua indicando 70%, 80% de chance da safra americana ser muito boa ou até um pouquinho melhor do que boa. Vamos torcer para que ajude, que é comida. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, aqui tem os diversos vídeos, os nossos canais parceiros, também dentre eles o Peter, o Tempo Dinheiro. Vamos acompanhar e voltamos na segunda-feira, na terça-feira com mais previsão estendida. E amanhã, no sábado, tem Santa Catarina e Brasil. Até mais.